Olá, boa noite. A gente já começa quando o pessoal vai entrando. Boa noite. Boa noite, meus amores. Um abraço. Chetu Dewa Chempe Pudra Tu Drinchen Sawe Lama Su Sanjay Sensu Tempari Cheranyorange Epardigelo. A coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Então, a gente está na nossa sessão 7. E hoje o tema é cura por meio da consciência de seus ventos preciosos. Vou compartilhar. A gente vai nessa tradução. Então, bom dia a todos. Obrigada. Bem-vindos ao Facebook Live. E também eu gostaria de dizer um feliz dia o dia Valentine's Day, aquele dia do... esqueci o nome, como é que traduz... nos Estados Unidos não é namorados, mas eu achei que Valentine's era outra coisa, não era bem namorado, mas acho que é parecido, né? Então, conexão de amor, de amizade. É muito bom sempre ter razões para se conectar com o amor, com a amizade e de celebrar o amor. Então, hoje é um dia especial do amor. E hoje o tópico de hoje é curando através dos seus ventos preciosos. Então, basicamente, eu gostaria de vocês pensarem que esse título de cura, consciência e ventos preciosos. Então, é o curar pela consciência e pelos ventos preciosos.
Claro que quando a gente pensa em ventos preciosos, tem uma conexão com Madhu. Esse é um livro. Ele falou em tibetano, né? É um dos mais importantes ensinamentos tântricos do bom. Ele fala sobre os ensinamentos dos sonhos também, práticas de cura, e fala dos ventos preciosos. Então, ventos preciosos, a gente fala em tibetano Rinpoche, que é como precioso. De acordo com essa tradição ancestral, tem muitas diferentes categorias de ventos mais sutis, e todas as vezes, cada um desses ventos afetam, e há também um profundo conhecimento sobre eles, sobre esses ventos preciosos. Claro que a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, mas eu gostaria de deixar o mais simples possível. Ventos preciosos e consciência. Então, o que a gente tenta curar, a gente cura a nossa doença, nossa dor, nossos bloqueios, os nossos hábitos, o nosso karma. Essas são as coisas que a gente está tentando curar. Claro que todo mundo fala sobre cura, mas aqui a gente está falando especificamente duas coisas: a consciência e os ventos preciosos. Então, eu postei no meu Facebook um ensinamento de 9 ventos. Dos 9 ventos. Então, os conceitos aqui, toda a criação do universo, da humanidade, de alguma forma, começa com esses 9 ventos e também termina de acordo com as leis desses ventos. Eu não vou detalhar muito isso. Eu estou falando mais de forma, um entendimento mais geral, mas os 3 primeiros são bem importantes. O vento, o prana do espaço bom, o prana da sabedoria primordial, e o prana autossurgimento da consciência. Então, esses 3 primeiros, se você estiver familiarizado, por exemplo, com o refúgio ou com a consciência pura, os primeiros 3 são a consciência pura. Se qualquer pessoa ela consegue ficar nesse estado de pura consciência, ou agir nessa pura consciência, é a forma mais saudável de ser. Quando você perde isso, quando alguém perde a autoconsciência, a pura consciência, então começa o prana número 4, como o cavalo de vento. Não, o cavalo. Ela falou horse. Então, pense sobre os pensamentos, a mente conceitual, a mente que se apega. Cada pensamento está relacionado com um vento específico. Por exemplo, se eu tenho um pensamento negativo, esse pensamento negativo é um vento. Então, basicamente, pensamentos negativos são ventos, não apenas um pensamento na mente. E esse vento move
move no seu corpo, para o seu coração, para a sua mente, para cada parte das células do seu corpo. Então, basicamente, a mente e as emoções, elas fluem para o seu corpo e para a sua mente. Então, quando as pessoas falam, por exemplo, a raiva, que é um dos fatores para doenças cardíacas, por exemplo, a solidão também é um fator. Então, a solidão é como um vento e a raiva também. E esses ventos afetam a respiração e contraem o coração e produzem problemas no coração, por exemplo, né? Então, basicamente, esses 9 ventos, se vocês quiserem olhar eles, dentre esses 9 ventos, eu gostaria de falar sobre 4 deles. Então, o número 4, 5, 6 e 7. Basicamente, o número 4, basicamente, seus pensamentos. Todos os seus pensamentos, a sua mente apegada, são causas do seu bem-estar, da boa saúde ou má saúde. Você tem, às vezes, uma vida bonita, ou às vezes você pode produzir uma vida difícil, uma vida infeliz. A razão é que esses pensamentos são ventos. Eles podem ser ventos preciosos, podem ser ventos negativos que produzem uma saúde ruim. E depois o vento número 5 são os ventos kármicos. Esse é um pouquinho mais difícil de entender para quem não entende o que é karma. Então, eu gostaria de falar algumas palavras sobre isso. Karma é basicamente a causa, são traços kármicos, são energias de ações de vidas passadas ou do passado. Então, basicamente, tem um poder, uma força em nós, desses ventos, e quando esse vento ele sopra em uma direção, particularmente quando você está fraco, quando você não é capaz de sentir confiança, esse vento de kármico ele sopra nessas direções. E às vezes você sente que não está conseguindo fazer escolhas, não conseguindo fazer decisões, não está conseguindo escolher a direção que você quer, e está forçado a ir para uma direção específica. Esses são ventos kármicos. Então, você tem as aflições mentais, que são emoções, ventos emocionais. As nossas emoções, elas estão causando a nossa saúde, afetando a saúde. Se você sente amor, se você está sente alegria, se você sente generosidade, empatia e compaixão, ou a bondade para alguém ou para você mesmo, autocompaixão, essas emoções definitivamente têm muito a ver com a sua saúde. Então, a sua saúde tem muito a ver com esses ventos emocionais. Claro, a gente sabe disso, mas nesse contexto do Tantra Mãe, está falando sobre ventos preciosos. Então, o que a gente está tentando entender aqui é que essas emoções são definitivamente são muito importantes.
elas podem causar o corpo adoecer, ou elas podem fazer com que o corpo se cure. E eles podem também transformar a sua vida. Então, esse é o número 6, por exemplo. O número 7, que eu gostaria de falar, ele falou em tibetano, o nome do vento 7. Na tradição tibetana, é uma forma de... No tibetano tem uma forma específica de caracterizar esses 3 ventos, e eu não vou entrar nisso agora, mas o que eu gostaria de falar, como uma conclusão, é que a consciência e os ventos preciosos, eles são muito importantes para o seu bem-estar, para o seu bem-estar espiritual e para a sua saúde. A sua própria mente, as suas próprias emoções, elas são completamente responsáveis. A sua mente afeta o seu bem-estar. Então, eu gostaria... Isso é o que os ensinamentos estão dizendo. Então, por exemplo, os ventos preciosos, no número 6, as emoções. A gente falou sobre os 5 venenos, sobre raiva, apego, ignorância, orgulho, inveja. Esses 5 venenos, eles são definitivamente a causa da nossa má saúde. Então, vamos concluir um pouco aqui, refletir na nossa vida. Vamos agora refletir na nossa vida pessoal. Vocês estão prontos para refletir na sua própria vida? Então, pense. No último ano ou nos últimos 3 anos. No último ano e nos últimos 3 anos. Eu gostaria que todos prestem atenção à sua vida agora, no último ano até os últimos 3 anos. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida como você pensa. Que tipo de pensamento você tem? Eles são claros? Eles são positivos, de esperança, produtivos, focados? Ou esses pensamentos são totalmente como ventos kármicos? Você não sabe o que está pensando, é muita dúvida, muita falta de clareza, muito pouco foco, muita exaustão, pouco resultado. Que tipo de pensamento você tem? Então, vamos pensar em emoções. Que tipo de emoções que você sente frequentemente? Amor, alegria, empatia, compaixão, bondade, cuidado, gratidão, muita confiança, esperança, ou você sente mais frequentemente outras emoções? Por exemplo, medo, falta de esperança, raiva, ciúme.
Pensamentos negativos, muitos julgamentos. Que tipo de emoções que você frequentemente sente? Então, pense um pouco. Isso é sobre, claro, uma autorreflexão, uma reflexão espiritual, porque muitas pessoas podem falar sobre essas ideias, sobre teorias, mas a prática é diferente. A consciência é diferente. E, particularmente, a autoconsciência é muito diferente. Então, a gente está falando sobre prática, experiência, a gente está falando sobre consciência, porque é curando pela consciência dos ventos preciosos. Então, a gente está falando sobre consciência e, particularmente, não é sobre consciência sobre alguém ou sobre alguma coisa. Não é como, o meu marido está sempre consciente das pessoas, do que a minha mulher está fazendo errado, especialmente hoje que é Dia dos Namorados, né? Então, você não quer pensar no que o seu parceiro, seu marido, seu amigo, ou sua irmã, ou o que eles estão fazendo errado e o que eles podem fazer certo. Não. Porque se você faz, isso é consciência, mas não é autoconsciência. Aqui você quer pensar sobre autoconsciência, então é curando pela consciência dos ventos preciosos. Os ventos preciosos sempre vão juntos com consciência, porque a razão que a consciência tem poder de curar é porque os ventos são, o vento é a comunicação, o processador. Porque a mente não tem uma qualidade mais pervasiva, ela não se move, ela não comunica, ela não muda. Então, pense sobre isso. Pense nos seus pensamentos dos últimos 3 anos, de 1 a 3 anos. E também pense sobre a saúde, como que você está se sentindo? Nos últimos os 3 anos, como está a sua saúde? Se você está se sentindo bem, quanto continuamente você está se sentindo bem? Se você não está se sentindo bem, as consequências desses pensamentos e emoções ou às vezes você já está sentindo bem, mas como esses pensamentos estão te afetando? Então, é muito importante, sabe? Às vezes, eu sempre falo sobre um exemplo, por exemplo, que uma vez eu estava num avião e eu estava viajando e tinha uma mulher sentada ao meu lado. Ela estava preparando uma comida muito saudável e ela parecia muito concentrada, que tudo bem, eu acho que é bom. Mais consciente, mais precisa do que mais consciente do que você come, é muito bom. Mas o que eu senti é que o nível de ansiedade, agitação e falta de estabilidade, ela estava sempre no modo de procurar, sem quietude, sem senso de conexão com o silêncio, com a abertura, ou com calor.
totalmente instável e comendo uma comida muito saudável. Então, se você realmente está tentando equilibrar esses dois, esse modo, esses pensamentos, essas emoções, essa instabilidade, esse senso, falta de quietude, silêncio, o que você deveria fazer com essa pessoa? O silêncio seria melhor para essa pessoa ou aquela salada saudável? Então, gostaria que vocês pensassem. Você pode ter uma comida maravilhosa, um donut muito bom. Você pode comer aquele donut com muita alegria. Pode ser que não seja muito saudável, mas é pequenininho, com tanta alegria e com tanta diversão, e você divide com alguém. E se você não está necessariamente comendo algo que é bom, mas do jeito que você come, ele é capaz de processar aquela comida ruim. O poder da sua sabedoria e consciência é capaz de processar. Claro que eu não estou falando para vocês comerem esses donuts e cookies ou não, que também não estou falando que comida saudável não é bom. Eu realmente acho que não, é muito bom que a gente tenha consciência de quanto a gente come, o que a gente come, isso é muito importante. Mas o que eu estou dizendo é que a razão que eu estou dizendo aqui é que eu vivo aqui na Califórnia e eu vejo que as pessoas definitivamente são bem conscientes da comida, o que é maravilhoso, e a gente aprende muito, mas as mesmas pessoas, às vezes eu não vejo que elas estão conscientes do seu modo, dos seus pensamentos ou da sua dor, das suas emoções. Elas não têm consciência de como elas interagem com as outras pessoas. A consciência está faltando, os ventos preciosos estão faltando muitas vezes. Então, aqui, uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês pensassem no último ano, nos últimos 3 anos, como você está pensando? Como que você está sentindo as emoções? Qual que é o seu modo e como está afetando a sua saúde? E como que esse modo tem a ver com a sua saúde e com o desequilíbrio dos seus ventos? Então, ok, vamos fazer uma meditação curta. Então, por um momento, eu gostaria que todos vocês parem de clicar e escrever, digitar. Então, é um momento de reflexão. É um momento de autorreflexão. Então, antes de a gente fazer isso, a prática das 3 portas, traga toda a sua atenção para o seu corpo. Seja consciente da quietude no seu corpo. Seja consciente da quietude ao redor de você. E da quietude no espaço sagrado da Cyber Sangha, todo mundo que está meditando com a gente nesse momento.
Seja consciente dessa quietude. Todos ao redor do mundo. Seja consciente do silêncio. Sinta esse silêncio em você, ao seu redor. E também toda a Cyber Sangra. Um coletivo, um silêncio coletivo. Uma sabedoria, consciência do silêncio coletivo. Sinta a espaçosidade da sua mente e a abertura da sua mente. Seja consciente da abertura da mente e seja consciente que há um vento nessa abertura. E há um vento precioso nesse silêncio. Quando você está consciente da quietude no seu corpo, há um vento precioso nessa quietude. Então, há 3 diferentes eventos preciosos que estão ativados nesse momento em você. Esses ventos, eles não são passivos, eles são ativos, eles curam, eles estão curando vocês e nós, já que uma cura coletiva está acontecendo neste momento, através da meditação da Cyber Sangha. Então, a consciência, porque você está consciente disso, e há também o vento precioso dessa consciência. E agora, gradualmente, reflita e apenas esteja consciente na sua vida neste momento, que é um momento precioso esse momento, que você escolheu para estar comigo, com todos nós juntos, e escolheu para refletir, escolheu curar-se. Esse é um momento precioso. E nós estamos ajudando uns aos outros. Não é, é uma vida, é uma vida. Então, você reflita nesse momento que você tem toda essa ajuda. Nos últimos 3 anos, 2 anos ou 1 ano. Olhe para a sua vida. Seus pensamentos. São ventos da mente pensante, da mente apegada.
ventos de emoções. Então, pense em três coisas. Que te, com, na maioria do tempo, que tipo de modo você está, na maioria do tempo, que tipo de pensamentos você tem na maioria do tempo, que tipo de emoções que você sente na maioria do tempo, no último ano, 2 anos ou 3 anos. Então, é como se fosse um tempo, um lapso de realização. Então, pense, não é quanto você está fazendo coisas ou não fazendo, o quanto que você está conectando com esse senso de ser você, ou perdendo a conexão consigo, ou nesse modo mais agitado. Quanto tempo você fica nesse modo? Que é muito ruim também para a sua saúde, para o seu bem-estar. Então, eu espero que você tenha uma grande consciência nesse momento, que seja mais claro do que está acontecendo na sua vida e claro o suficiente, claro com força, com confiança, que você sente a, a que você sente que você pode mudar isso também. Porque é como você estivesse perdendo sua vida, o seu tempo, perdendo esses momentos preciosos da vida, deteriorando você, a sua vida, a sua criatividade, as suas conexões, as suas amizades. Então, por um momento, respire profundamente e, e você libere toda essa exaustão, esse desconforto. Então, faça uma respiração profunda. Então, pelo menos 5 vezes cada exalação. Bem, uma exalação profunda. Permita que você descanse. Não apenas descanse, mas descanse nesse senso de ser, acordado nesse ser, acordado nesse descanso.
A gente caiu aqui, ó, o vídeo, não sei o que aconteceu. Ah, não, ele está continuando. E sinta o senso de estar em casa. Aqui, nesse espaço. Você está descansando nesse senso de casa. Você está descansando como se estivesse descansando nos braços da mãe, de conexão e amor. Você está descansando como alguém que atingiu o seu projeto de vida e ser. E nesse ser, há um espaço ilimitado. Há uma consciência ilimitada, uma presença ilimitada. Há um senso de saber ilimitado. Esses são a consciência pura e os ventos preciosos. Então, como nos 9 lungs, nos primeiros 3 ventos. Então, espaço ilimitado. Falou em tibetano. Yinlung. O prana do espaço da natureza bom. O senso de ser. Nesse espaço sagrado. Nesse espaço sagrado, você está conectado com todos, com todas as pessoas. Espaço ilimitado. Quando você está consciente desse espaço ilimitado, isso é consciência. Isso é consciência pura. Quando tem consciência, também tem ventos preciosos relacionados a essa consciência. E esses ventos preciosos, eles que estão processando e curando e clareando. É uma inteligência. Essa consciência é uma inteligência interna, que ela faz tudo o que precisa no seu corpo, na sua mente. Então, você confie nisso. Então, quando você está conectado com esse espaço, essa consciência, naturalmente o não esforço e a cura está acontecendo. É por isso que eu falo de cura pela consciência dos ventos e os ventos preciosos.
Então, ok. Então, você pode abrir seus olhos. Então, deixe saber, me dê alguns feedbacks, como que foi a meditação de vocês. Então, tem algumas questões que eu quero perguntar. O que você aprendeu a partir de refletir a sua vida nos últimos 1 ou 3 anos? Qual que foi o seu, todo o seu modo geral, os seus pensamentos, quais são suas emoções e como esses pensamentos, emoções e modo afetam o seu bem-estar. Se você não está bem, você pode ver que uma das razões que você não está bem tem relação com esses pensamentos diários, com essas emoções diárias, porque eles são ventos. Como eu falei, o vento 5, 6, 7, né? Claro, a gente fala sobre isso, mas eu falei num contexto desse livro de Machu Shanzu, exatamente quando ele fala sobre os 9 ventos, e é um conhecimento incrível, é uma sabedoria incrível. É disso que a gente falou. Então, você percebeu algo específico, você recebeu algo especial, que fez você acordar. Eu espero que realmente tenha feito você acordar, realizar algo em você. A gente falou sobre você não é só dor, realizar o que você não é e realizar o que você é. Se você, nos últimos 3 anos, você perceber como foi seus pensamentos, suas emoções, o seu modo diário e como que isso está afetando o seu bem-estar, então claramente você pode mudá-los. E mudando eles ir pelas 3 portas, os 3 refúgios, a essência interna, o lugar certo. E aí você pode começar a atuar no modo correto. Seria esse espaço ilimitado, consciência infinita, calor, estão ali. Então, imagine, por exemplo, um caso específico que você está assim, sentado com um grupo de pessoas e as pessoas estão falando sobre um tópico político ou um tópico familiar ou um tópico de algum problema que eles estão tentando resolver. E nessa conversa você pode ver que se você está em silêncio e espaçosidade, você pode sentir melhor as dores, você pode se conectar mais com as pessoas, apenas estando ali, estando conectado com todos, escutando a todos, sentindo essa conexão calorosa com todos. Então, essa quietude, espaço e calor, alguma coisa vai, vai acontecer. E você vai perceber que a vida é melhor, é boa. E a sua presença vai ser boa o suficiente para as pessoas. Você está ajudando com seu silêncio, com a sua presença nesse grupo. Você está ajudando esse grupo com a sua bondade e calor, mais qualquer coisa que você possa dizer ou esperar. Então, apenas pense sobre isso. Não é apenas que você está sentindo essa cura, mas que você pode ajudar outras pessoas a terem essa experiência também.
Sim, então a conclusão. Basicamente, a conclusão aqui é que conhecer a si mesmo nos últimos 3 anos as situações com o número 4, 5 e 6, os ventos, e ver como esse modo, esses pensamentos e emoções, claramente vê-los e ver como eles têm influenciado e como que eles têm afetado o seu bem-estar. Isso é o primeiro, claramente, estar consciente para ver isso claramente. Segundo, você pode mudar no futuro, nos próximos 3 anos, você pode melhorar isso? Você pode melhorar o seu bem-estar e a sua saúde? Se você quer, além de fazer bons exercícios e comer boa comida, é claro que isso é importante, mas o que você pode fazer é a seu estilo de vida. Você pode ficar mais aberto, se manter mais aberto. Você pode estar mais presente, com mais silêncio. Você pode estar mais consciente? Consegue? Então, a consciência é o mais importante medicina na vida. A consciência é a mais importante medicina na vida. A autoconsciência é a mais importante medicina na vida. Se você está autoconsciente, você vai estar mais consciente ao redor e dos outros também. Quantas coisas estão acontecendo nesse mundo hoje pela falta de consciência, pela falta de consciência dos outros, a falta de consciência da dor dos outros, ou da falta de consciência do que eles precisam, das situações que eles estão passando. Por que isso acontece? Porque essa falta de consciência, porque existe uma falta de autoconsciência. E a falta de autoconsciência e também dos outros é o que acontece, é o que cria dor, desarmonia, destruição, doença. Então, quando a consciência está lá, muda tudo. Então, eu espero que isso tenha sido de grande ajuda e, claro, toda a discussão dos 9 eventos é bem complexo, mas eu espero, mas é muito fascinante, é muito interessante. Então, da pura consciência, como a pura consciência pode criar todo o universo iluminado, ou a falta dessa pura consciência pode criar ignorância e como todo o universo pode ser destruído. Então, o universo pode ser uma pessoa, um país, uma família, ou você mesmo, como você é, no senso de tudo, né? Mas pura consciência. Então, tem a pura consciência e a destruição total. Nesse meio, a gente sempre pode escolher estar mais consciente. Então, obrigada a todos e bom Dia dos Namorados. Tenham um bom tempo, se conectem com as pessoas que você ama, que você gosta,
e sinta faça novas conexões, e qualquer conexão é medicina. Então, compartilhe a sua alegria, compaixão, isso é uma medicina, isso vai te curar, e esses são ventos preciosos que a gente falou, então obrigada. Então, vejo nos próxima terça. E aí, gostaram? Menina, como diz aqui na minha terra, menina. Puxão de orelha aí para a gente ver o que a gente tem feito nos últimos anos. Muito bom. Ainda bem que ele puxou a orelha amorosamente, né? Ele tá... E eu não sei se eu estou sentindo, mas eu tenho sentido ele assim, cada vez mais perto, cada vez. Ele vai chegando devagarzinho. Então, Ai, que mais nossa benção. conexão, né? Uma bênção. Benção. Já pensei em vários. Engraçado, né? Quando a gente toma consciência, parece que só de tomar consciência já vem uma liberação, né? Assim, Sim. uma leveza, né? Sim. Então, temos Ele fala trabalho. que já é uma medicina, né? Já é uma A autoconsciência é a medicina mais poderosa, né? Ele falou. Sim. Eu posso dizer isso a partir de mim mesma, da minha mente, dos meus barulhos, das minhas confusões e do meu processo de cura, né? Que vem dia após dia, que é a hora que eu me surpreendo, né? Com o sono que tranquilo, sereno, enfim. Não dá para falar agora disso, não. Você deve confiar. Vocês tomaram consciência de algo quando ele estava falando dessa vez? Porque a gente está fazendo faz tempo a mesma coisa, né? Sim. Na hora que ele fala, né? Isso é importante. Ele tinha que focar o que aconteceu mais recentemente, né? Aí eu pude ir no acontecimentos dentro da minha casa, recebendo meu filho, o que eu falei, como eu falei, muito bom, muito. Continua me ajudando. Que bom. Obrigada pela presença também de vocês aí, compartilhando esses A gente ensinamentos. sabe que não está sozinho nessa caminhada. Vamos fazer a dedicação, então. Osunda canso se chena que dedo Yusu sa pele trigo jane usum so pesa genitro show da virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Então, boa semana, que a gente possa se lembrar disso.
Em que modo que eu fiquei nos últimos 3 anos. Isso.